Olá pessoal, eu sou o Alex, sejam bem-vindos ao meu canal com mais um gameplay de Black Ops 3. Hoje trago-vos um gameplay de Safeguard e posso confessar já de princípio que foi um jogo que de simples se tornou complicado. Estava com a minha equipa a fazer estes jogos que até estavam a correr bem e eu mais uma vez estava a tentar fazer os meus challenges, mas as coisas acabaram por se complicar porque o pessoal teve que começar a sair e tive que compensar a equipa e apesar de ter conseguido matar bastante, não correu tão bem. No geral eu sei que se calhar eu até poderia ter feito um pouco melhor se não fosse a minha pressa de correr para o ponto e com medo de perder o jogo. Eu sei que até conseguia fazer melhor se eu tivesse mais calma, se ficasse mais focado a tentar mudar o spawn do adversário, por exemplo, para haver mais tempo e espaço para o pessoal entregar o robô, e também devido à minha teimosia de não querer trocar a classe. Mas aqui o que realmente dificultou um pouco mais a vitória foi o facto de estar a jogar com menos na equipa e pelo menos dois randoms da minha equipa estavam só a brincar de taco de beisebol, que já é costume nos públicos de Black Ops 3, mas até tive a sorte de ter outro jogador random que até fez vários tricks e conseguiu matar bastante, mas não estávamos destinados a ganhar. Mas no geral foi um jogo interessante de jogar, só a pena não ter acabado com a vitória. Já agora, queria dizer-vos que em breve irei fazer uma nova playlist no meu canal, que foi uma ideia que recebi de um subscritor e amigo, e vou então fazer vários desafios aconselhados pela comunidade e pelo pessoal que me quer desafiar de certa maneira, e que pode não ser só no Call of Duty, mas noutros jogos que eu tenho também. Portanto já sabem, se tiver alguma ideia, algum desafio maluco que possa ser muito difícil de fazer, digam-me por comentário no YouTube, no Facebook ou mensagem privada. Se eu tiver o jogo, prometo que ao menos vou tentar sem qualquer problema. E para finalizar, hoje venho-vos falar aqui do segundo torneio COD Tuga Online, exatamente, mais uma vez, das equipas, do patrocinador e de todo o pessoal da organização que tornou este torneio possível. Este torneio foi organizado e pensado de boa vontade por o pessoal que tem intenções de juntar a malta e criar uma competição onde o pessoal pode competir, onde o pessoal se pode divertir e ter uns jogos difíceis, já que muita gente se queixa disso nos públicos. Este é um tipo de torneio que esperamos fazer com regularidade, um torneio que já acabou, mas espero que fique presente na nossa comunidade. Não somos uma organização cheia de dinheiro e patrocinadores, nem podemos dar grandes prémios como na CWL, mas ao menos tentamos criar algo que faz falta nesta comunidade, algo com objetivo, que dá motivação ao pessoal para treinar ainda mais e a unirem-se. E gostaria muito que este torneio se tornasse algo frequente, como se fosse uma taça de Portugal, falando em termos futebolísticos. Todos os jogos do torneio foram partilhados no Twitch, já tivemos a ponderar em fazermos no YouTube o próximo torneio, e é um torneio que junta os jogadores. Existe pessoal que costuma jogar em equipas de 2, de 3 e podem se juntar sempre mais malta com quem costumam jogar com frequência. Este torneio traz um pouco de motivação para o pessoal se unir e competir contra boas equipas e grandes jogadores, e dá também outra motivação em vez de fazer só públicos aos GBs. Este tipo de torneio traz também um destaque às equipas e jogadores que nele participam. Acho que este torneio pode ser para vários tipos de jogadores, desde aqueles que acham que são capazes de ganhar tudo, ao pessoal que sabe que joga bem e quer fazer algo mais competitivo e puxar pelos seus limites, até ao pessoal que se quer divertir e dar o seu melhor porque tem a coragem para o fazer. A única coisa que espero é que se torne um tipo de torneio frequente, que haja muita gente a falar dele e, melhor ainda, que exista muita gente que queira participar nele e que o torneio perdure por muito tempo na comunidade portuguesa de Call of Duty. Falando sobre as equipas, tivemos grandes equipas a participar, muitas equipas que surpreenderam, que mostraram muita qualidade. Tivemos também outras equipas que prometiam que iam ser grandes candidatos ao título, equipas com patrocínios e acabaram por ser logo do torneio, mal chegaram a participar e acabaram por ser uma decepção para os adeptos que queriam ver essas equipas que mal jogaram e outras que nem chegaram a jogar. Infelizmente acabaram por ocupar um lugar onde poderia estar outra equipa a jogar, porque tivemos muitos jogadores que gostariam de participar neste torneio e que, apesar de não terem uma equipa tão conhecida como estas que entraram, ao menos achavam a garantia que iriam dar o seu melhor e que iriam participar em todos os jogos, ao contrário das equipas que não chegaram a fazê-lo. Eu tive imenso gosto em ver todos os jogos deste torneio, mesmo aqueles que não tive a possibilidade de fazer de host, acompanhei sempre todos os jogos pelas live streams. Houve grandes jogos e grandes jogadas
Infelizmente o pessoal da minha equipa não chegou à final, mas para mim continuam a ser gigantes. Tive também a oportunidade de conhecer e ver grandes jogadores a jogar, jogadores que não conhecia antes, e posso dizer que no geral foi um bom torneio com excelentes jogos, apesar de realmente não termos aqui uma final. Foi uma honra ajudar na divulgação dos vossos jogos, dos vossos confrontos e a fazer de host de alguns jogos. E já agora, parabéns a todos que participaram e espero contar com vocês para o próximo torneio. Power Kit by Mauro Batalha foi o nosso patrocínio. Muitos grandes jogadores usam os comandos com adaptação para SCUF feitos por este grande jogador, o Mauro Batalha. O Mauro Batalha foi também chamado para algumas live streams para falar um pouco do seu trabalho e formas de contacto. É uma pessoa impecável e acessível e não podíamos ter pedido melhor patrocínio. Se estiverem a pensar em ter um SCUF, esta é a pessoa indicada para falar. Se tiverem também alguma complicação no comando, também está disponível para vos ajudar. E já agora vou deixar-vos aqui o link caso queiram saber mais informações sobre os SCUFs e sobre os comandos aqui do Power Kit. A nível da organização, apesar de todos nós termos o nosso clã, acima de tudo temos desportivismo e somos imparciais nestes confrontos, porque gostamos de ver bons jogos entre tugas. Temos malta a ajudar neste torneio, um deles é o B Pereira, aquele que chamamos o homem da Con, o master da conexão. Este homem tem uma conexão que é um monstro com 100 megas de upload e 200 de download e com um pingo de meter inveja, o que torna bastante útil nos jogos que se faz. É verdade que podia ser melhor se fosse Vodafone, para os gamers a Vodafone é a melhor operadora de fibra do mercado, sem qualquer dúvida, por isso é que eu trabalho lá, por isso já sabem, se quiserem uma net que é uma vez, é só falarem comigo, eu arranjo maneira de arranjar umas condições especiais para a malta. Blazin, um jogador que adora competitivo, veio fazer aqui os comentários de alguns jogos, infelizmente não fez mais, mas é uma excelente pessoa que entende bem a competição e faz jogos de competitivo e também, como todos nós, tem gosto em ver a malta a jogar, só tenho pena ele não ter conseguido participar mais. Tick1, muita gente já conhece este gamer e youtuber. O Ticas entre nós é conhecido pelo homem que faz spawn antes de toda a gente. Ele criou um livro sobre Call of Duty que se chama Como Ser um Cheater, ele simplesmente não dá hipótese. Cá entre nós ele tem daqueles computadores com ligações todas maradas, onde ativa os seus cheats para estar sempre um passo à frente. Isto agora fora de brincadeiras, ele é um dos streamers deste torneio, uma pessoa super bem disposta, um gajo engraçado e sempre presente, nem que seja às 6 da manhã, porque ele não dorme pelos vistos. John Copper, ou Cast Coppers, como preferirem. Também é um youtuber bem conhecido um pouco por todo lado. Bom jogador e faz também as live streams do torneio. Posso dizer à vontade que este homem é uma besta a nível de detalhes de quando faz as live streams. E isto no bom sentido. Acho que a nível de edição, Cast Coppers tem sempre impressionado. Ele adiciona sempre várias informações úteis quando faz as lives, como por exemplo a qualificação com toda a informação, os mapas que se vai jogar, entre outras coisas. Ele adiciona sempre aqueles pequenos detalhes que, na minha opinião, fazem maravilhas e torna tudo ainda mais profissional. Pequeno Little, este é o homem com a ideia. Pequeno Little foi a pessoa que tentou e tornou isto possível. É o Masterchef da organização. Foi também quem falou comigo e perguntou se tinha interesse em ajudar no torneio. Ele é também um grande fã de COD e gosta de ver o pessoal Tuga a jogar. Conhece muitos dos grandes jogadores que participaram neste torneio e ouvi dizer por alto que ele gosta mesmo é de ver o pessoal batalhar uns com os outros enquanto come as suas pipocas e ri-se como se fosse um bruxo do Harry Potter. Mas isto podem ser só rumores, ainda não há provas para tal. Falando de mim, sou um youtuber já desde há algum tempo, muito antes de ter uma PlayStation 4. Recebi o convite aqui por parte do Pequeno Little para fazer parte da organização e ajudar na divulgação, no host e na organização do que fosse necessário. E como já disse antes, foi uma honra e estarei sempre presente quando necessitarem de mim. Sou um grande fã de COD e jogo desde o Call of Duty 4 e adoro a competitividade destes jogos, adoro o desafio e adoro ver bons jogos como aqueles que aconteceram neste torneio. Espero que tenham gostado do torneio, porque nós fizemos de tudo para tornar este torneio o melhor possível. Acho que temos aqui uma boa iniciativa em mão e só podemos melhorar a partir daqui. Na descrição deixo-vos aqui os links do pessoal da organização e do patrocínio. Não se esqueçam de passarem no canal deles para dar uma vista de olhos no conteúdo que eles têm. E é tudo por hoje, malta. Se gostaram do vídeo deixem um like, subscrevam se ainda não fizeram. Fiquem bem e até à próxima.